Antes do começo, o que existia? Esta pergunta, ao primeiro olhar simples, abre as portas para uma exploração das profundezas da pré-existência divina, um conceito que vai além dos relatos iniciais de Gênesis e se estende às profundas declarações de Jesus sobre sua própria eternidade. Enquanto as Escrituras detalham o ato da criação, onde, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, elas silenciam sobre o que precedia esse início. Antes das estrelas no firmamento e antes que a terra se aninhasse no cosmos, um mistério divino já permeava as profundezas da eternidade. Como podemos começar a compreender eventos e entidades que existiam antes do próprio tempo? Em resposta direta à indagação sobre o que precedeu a criação, encontramos nas palavras de Jesus a chave para desvendar este mistério. Ele revela uma era de coexistência gloriosa com o Pai, anterior ao alvorecer da criação, conforme narrado por Paulo em Colossenses, que declara Cristo não apenas participante, mas também força originária de todo o universo. Colossenses 1:16 e 17. Mas como essas revelações impactam nossa compreensão do divino e de nossa própria existência? Este relato é uma expedição através das sombras do passado, uma busca pela luz que ilumina verdades ocultas antes do início dos tempos. É uma viagem por textos antigos e teologias profundas, explorando o coração do mistério que envolve a criação do universo. Juntos, desvendaremos a pré-história, adicionando cada peça ao quebra-cabeça cósmico que moldou a nossa existência e continua a influenciar nossa visão do divino. Afinal, o que aconteceu antes da criação do mundo? A pré-existência de Cristo como o Verbo ilumina não só a criação, mas toda a narrativa bíblica, revelando que Ele é o agente divino através do qual tudo foi feito. Segundo o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Esta passagem não apenas confirma a natureza divina de Cristo, mas também sua presença ativa antes da fundação do universo. Como o Verbo, Jesus não era um mero espectador. Ele era agente ativo na criação, implicando uma existência que transcende o início do tempo. Esta concepção de Jesus como co-criador ao lado do Pai amplia nossa percepção de sua divindade e missão. Ele não apenas surgiu na história como um ser humano nascido em Belém, mas já estava presente como o Verbo, através do qual todas as coisas vieram a existir, conforme reiterado em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esta preexistência de Cristo como o Verbo ilumina a dimensão eterna de sua pessoa e obra, estabelecendo-o como uma figura central, não só na redenção da humanidade, mas na própria origem do cosmos. Encontramos em João 17 um dos momentos mais reveladores sobre a preexistência de Cristo, diretamente de suas próprias palavras. Jesus confirma sua preexistência em João 17:5, expressando que compartilhava a glória com o Pai, antes que o mundo existisse, revelando uma existência ativa e eterna. Ele ora ao Pai dizendo: E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. João 17:5. Este verso não apenas confirma sua natureza eterna e divina, mas também revela um relacionamento íntimo e glorioso com o Pai, vivido antes de qualquer criação material. Esta autorrevelação de Jesus não é somente uma afirmação teológica. Ela é uma janela para a compreensão de que o Filho não era uma criação subsequente de Deus, mas sim uma pessoa coexistente e coeterna com o Pai, compartilhando da mesma essência divina. Essa compreensão desfaz qualquer noção de que Jesus, como Verbo, teve um começo no tempo. Em vez disso, ele é apresentado como integral e essencial no eterno plano divino de salvação e criação, reforçando seu papel não só como Redentor, mas como participante ativo e eterno nas obras divinas desde a eternidade. Nessa trajetória de exploração das dimensões eternas, somos conduzidos ao livro de Provérbios, onde a sabedoria é personificada e apresentada como uma entidade preexistente, trabalhando ao lado do Criador.
Provérbios 8 oferece uma visão profunda dessa sabedoria eterna, descrevendo-a como presente antes da formação do mundo. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Provérbios 8, 22, 23. Esta passagem não só amplia a compreensão da natureza de Deus, como uma comunhão de sabedoria e poder, mas também enfatiza o papel da sabedoria como um princípio ativo e divino na ordem da criação. A personificação da sabedoria em Provérbios não é uma mera figura de linguagem. Ela revela uma faceta da realidade divina, integrada e essencial no projeto e execução do universo. A sabedoria é vista não apenas como uma qualidade ou atributo de Deus, mas como uma presença dinâmica e preexistente, fundamental para a concepção de tudo que foi criado. Esse entendimento não apenas enriquece nossa visão de Deus, mas também nos convida a buscar a sabedoria, que está intrinsecamente ligada ao próprio tecido da criação. A preexistência de Cristo, conforme explorada nas Escrituras, traz implicações profundas para a fé cristã, estendendo-se muito além de uma mera doutrina teológica. Ao reconhecer Jesus como preexistente e coeterno com o Pai, os cristãos encontram uma base mais profunda para a veneração de sua divindade e uma compreensão ampliada de seu papel na criação e na redenção. Este entendimento transforma a nossa percepção de Jesus de um Messias temporal para um ser divino, cuja influência e presença transcendem os confins do tempo humano. Essa visão de Cristo como um ente eterno não apenas reforça a autoridade de seus ensinamentos e ações, mas também amplia o significado de sua encarnação. Jesus não aparece apenas como um ser humano que nasceu, viveu e morreu. Ele é o Verbo eterno que se fez carne, trazendo as profundezas da sabedoria e do poder divino para a experiência humana. Isso dá aos cristãos uma perspectiva de que, em Cristo, o céu tocou a terra de maneira única, possibilitando a salvação não como um evento isolado no tempo, mas como a manifestação de um plano eterno de redenção. Além disso, a preexistência de Cristo enfatiza que nossa salvação foi planejada antes mesmo da fundação do mundo. Isso sublinha a soberania de Deus e a segurança providencial que acompanha os crentes em sua jornada de fé. Assim, a fé cristã não é baseada apenas nos eventos históricos da vida de Jesus, mas na realidade de que ele é o princípio e o fim, totalmente presente em cada aspecto do plano divino. Entendendo a criação como um ato de amor divino, percebemos que o universo não é resultado de um capricho ou um acidente cósmico, mas sim uma manifestação deliberada da generosidade e do amor de Deus. Na tradição cristã, a criação é frequentemente vista como um ato de graça, onde Deus, em sua plenitude, escolhe criar um ambiente onde a vida pode prosperar e onde as relações podem se desenvolver. Esta perspectiva transforma nossa visão do mundo natural e do nosso lugar nele, sublinhando nossa responsabilidade e nosso chamado para cuidar e preservar o que nos foi confiado. Este ato de criar tudo do nada, ex nihilo, enfatiza a omnipotência de Deus e o seu desejo de compartilhar a existência com seres criados à sua imagem e semelhança. É uma expressão de desejo divino para a comunhão e a relação, estabelecendo o palco para uma história de amor entre o Criador e a criação. Através deste ato, Deus não só demonstra sua grandeza, mas também sua proximidade. Ele não é um artífice distante, mas um Pai amoroso que sustenta cada momento da existência com sua presença constante e sustentadora. Entender o propósito eterno de Deus para a criação nos guia a uma vida de significado e serviço. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos convidados a viver em alinhamento com esse propósito divino, refletindo o amor, a justiça e a santidade de Deus em nossas ações diárias. Esta compreensão transforma a nossa perspectiva sobre a vida cotidiana, enfatizando que cada escolha, cada ato de bondade, cada momento de verdade é parte integrante do desdobramento do plano divino. Viver segundo o propósito eterno de Deus
também significa reconhecer nossa responsabilidade para com o mundo criado e nossos semelhantes. Somos chamados a ser mordomos da criação, cuidando dela como um precioso presente divino e trabalhando para a restauração e a redenção de todas as coisas através de Cristo. Este chamado abrange não apenas o cuidado ambiental, mas também o compromisso com a justiça social, buscando ativamente direitos e oportunidades iguais para todos, refletindo assim a equidade e a compaixão que emanam do coração de Deus. A compreensão de que Jesus, como o Verbo, existia antes de qualquer coisa ter sido criada, e sua coexistência com o Pai como uma unidade divina, oferece não apenas uma resposta à nossa pergunta inicial, mas também redefine profundamente nossa visão da criação, da redenção e da continuidade do propósito divino. Esta revelação não apenas responde, mas também nos convida a refletir sobre como essa verdade eterna afeta nossa fé e prática diária. Reconhecer a preexistência de Cristo e seu papel eterno como co-criador nos chama a viver de maneira que reflita a intenção original de Deus para a humanidade. Viver em harmonia com a criação e uns com os outros, cultivando um relacionamento que espelha o amor e a sabedoria divinos. Neste contexto, a vida cristã se torna uma resposta contínua ao chamado divino. Uma jornada que é tanto de descoberta quanto de resposta. Somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para Deus. E isso significa buscar ativamente viver de maneira que reflete a sua glória e amor. A fé se torna um dinâmico processo de transformação, onde cada ato de obediência e cada momento de comunhão com Deus são passos que nos moldam mais à imagem de Cristo. Ao aceitar o desafio de compreender a preexistência de Cristo, somos convidados a abraçar uma transformação que nos alinha mais estreitamente com o propósito divino, capacitando-nos a agir como agentes de reconciliação e restauração em um mundo que anseia por redenção. A compreensão de que Jesus Cristo é tanto Criador quanto Redentor amplia nosso entendimento da salvação como um ato de restauração cósmica, não apenas de indivíduos, mas de todo o universo. Isso eleva a prática da espiritualidade cristã a um envolvimento mais profundo e consciente com as questões de justiça, paz e cuidado com a criação. Portanto, à medida que continuamos a explorar e aprofundar nosso entendimento sobre essas verdades, que cada um de nós seja inspirado a viver de maneira que nossa fé seja não apenas professada, mas vivida de forma palpável e impactante. Que a reflexão sobre a preexistência de Cristo nos leve a uma transformação pessoal e comunitária, onde o amor divino é manifestado em cada aspecto de nossas vidas. Esperamos que esta história tenha tocado em sua fé de alguma forma. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder novas histórias. Até a próxima palavra de fé e que Deus o abençoe.